Graças a Deus. Em primeiro lugar, bom dia a todos, em especial aqueles a quem eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar pessoalmente, sobretudo aqueles que não estavam presentes aqui conosco na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe cada um de vocês. Eu queria conhecer e saber se há algum visitante entre nós. Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez, segunda vez? Estamos em casa, somos família. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Amados irmãos, hoje os amados estão percebendo e já sentindo, evidentemente, a falta do nosso amado pastor e a falta de muitos jovens da igreja. Os jovens estão no nosso retiro. As notícias do retiro são absolutamente impactantes. O pastor está lá com eles, junto com a Luciana e com as crianças. Mas daqui a pouco deve estar chegando aí, entrando pelas portas dessa igreja. Amém? Deus tem muito a falar conosco. Evidente que nós já podemos perceber que Deus se faz presente aqui em nosso meio através do seu Santo Espírito. Mas Deus ainda tem muito a falar conosco. Esse lado está meio vazio, lugar dos jovens. Quando João, já na ilha de Patmos, naquela visão que ele tem a respeito do Salvador, ele, antes de ver o Senhor, a forma como ele descreve, cabelos brancos como a neve, seus olhos saltando como chama de fogo, da sua boca sai uma espada cortante, o seu peito dourado, enfim, com vestes sacerdotais. Mas antes de olhar, ele ouve. Ele presta atenção, ele fica atento. Quando ele ouve a voz, só depois de ouvir a voz, ele se vira para ver quem era. E ele viu o Senhor. Aquela visão absolutamente sublime. Ele viu o Senhor. E diz a palavra de Deus que ele viu o Senhor não à frente, atrás, acima, do lado da igreja. Ele viu no meio da igreja. Ali simbolizada pelos candeeiros, Cristo estava no meio da igreja. Mas o que me chama a atenção é que toda a oração que é feita em Israel se inicia pela Shema. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Em Marcos capítulo 12, Jesus é questionado acerca dos principais mandamentos. Mas qual é, então, o maior de todos os mandamentos? E o que o Senhor Jesus responde? Qual é o maior de todos os mandamentos? Não é uma pergunta retórica, irmãos. Pode me responder. É mais ou menos por aí. Mas Jesus começa dessa forma? Não. Quando ele diz assim, com essas palavras, o maior de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força. Veja como é que ele começa a frase. Fiquemos atentos, irmãos. Deus tem algo grandioso a falar conosco nesta manhã. Mas dê liberdade para o Espírito Santo agir em vosso meio. Dê liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, na sua família, na sua casa. Ainda que pessoas amadas, tão queridas, não estejam aqui te acompanhando nessa jornada, certamente, e eu creio pela fé que eu professo, Deus os alcançará. Amém? Você toma posse dessa palavra? Glória a Deus. Sem mais delongas, eu peço que a igreja abra a sua Bíblia, desembanhem as vossas espadas e se dirijam ao livro dos Salmos. Salmos são cânticos, são hinos, muitos deles escritos por Davi, por Asaf. Mas tem um salmo muito específico, que nós não sabemos o autor, mas talvez seja o salmo mais
mais conhecido de toda a história eclesiástica, de toda a história da igreja. Então eu peço que os amados irmãos, assim que encontrarem o livro de Salmos, se dirijam então ao Salmo de número 91. E assim que você encontrar o Salmo de número 91, eu peço gentilmente que você se coloque de pé, para que nós possamos juntos proceder à leitura prefacial da Palavra de Deus desta manhã. Como nós temos, talvez, versões diferentes na Bíblia, eu vou ler e vocês repetem exatamente aquilo que eu leio. Amém? Vamos concordar assim? Sei que aqui cada um usa uma Bíblia, uma versão diferente, uns usam Almeida Revista Atualizada, outros Almeida Revista Corrigidas, outra NTLH, outra NVI, enfim, King James. Então, vamos todos repetir aquilo que eu falo, e é o Salmo 91. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, Shema Israel. Calma, gente, ainda não comecei. Vamos lá. Brincadeira, irmãos. Assim diz o Senhor. Yoshev beseter Elyon, etzel itlonan Shaddai. Vamos, gente, porque o culto tem hora, a gente precisa encerrar. Continuando. Todos entenderam, amém? Verso 2. Omar Levi, Marci Ume, Ciudad Elohei Evitabo. Eu ouvi até misericórdia. Assim diz o Senhor, verso de número 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra de proteção, pela tua palavra de salvação. Obrigado, Deus, porque entendemos que pela tua palavra o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Entendemos, ó Pai, que pela tua palavra o Senhor nos guarda do terror do noturno, o Senhor nos livra da seta que voa de dia e da peste que se propaga nas trevas. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos livra da morte. O Senhor nos livra do leão e da serpente. Graças te damos, ó Pai, porque tu és um Deus protetor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados irmãos podem tomar os vossos assentos. Entendemos pela fé que entusiasticamente professamos, e eu sou muito entusiasmado com a minha fé. Entendemos que
que Jesus Cristo é o cumprimento da profecia maior de Deus para te promover e te entregar nas suas mãos salvação. Mas salvação não é uma senha. Salvação não é o código secreto para que nós tenhamos livre acesso a Deus. E possamos dizer assim, olha Deus, agora eu quero uma casa na praia e um carro novo. Deus, as minhas contas que estão no vermelho eu quero... Não é essa a senha. O caminho para você se encontrar com Deus é se relacionar com Deus. Eu posso dizer que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por você. E posso dizer que o símbolo dessa nova aliança que nós vivemos é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E posso dizer que também daquele corpo que saiu todas as gotas de sangue, até a última gota foi derramada naquele monte chamado Gólgota, que simboliza caveira. E se você for em Israel, você vai ver que tem realmente uma caveira esculpida naquela grande rocha, esculpida naturalmente pelas mãos de Deus. E posso dizer que daquele corpo também verteu água. A água que purifica, a água que transforma, a água que limpa. A água que permite que você hoje seja revestido de novas vestes. Alvas vestes. Mas se você dispensa um relacionamento sincero e genuíno com Deus, de nada valeu. De nada valeu o sacrifício, de nada valeu a morte. Deus te promete proteção. Deus é fiel, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 23, verso 19. Então aqui ele faz uma promessa de proteção para a sua vida. Deus ele vai te guardar, Deus ele vai te proteger, Deus ele vai te cobrir com as suas asas. Mas quando Deus envia o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz, ali se aperfeiçoa todas as profecias do Antigo Testamento. Ali se aperfeiçoa a verdade. Ali se cumpre essa promessa de proteção. Não é agora, tão somente. Deus já selou no mundo espiritual a sua vitória. Deus já selou no mundo espiritual que você está guardado debaixo das asas do Senhor. Aquelas promessas que Deus fez a Ibrahim, a Jacob, a Isaac, a Abraão, Isaac e Jacó, se cumpriram aqui. Se cumpriram na cruz do Calvário. Se cumpriram com aquele sangue que foi derramado. E a promessa de proteção. O nosso Deus, que é um Deus redentor, ele é também um Deus protetor. Deus nos guarda. É a promessa do Senhor para as nossas vidas. Servimos a um Deus que te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror da noite. Tem gente que vive com medo do escuro, da escuridão, das trevas. Mas nós vivemos debaixo de uma maravilhosa e poderosa luz, sob a égide dessa luz que resplandece em nós. Então vence o medo. Deus é um Deus protetor, o Deus que servimos é um Deus que guarda, é um Deus que tem promessa de proteção para a sua vida. Então chegou a hora da gente ter atitude e vencer o medo. Eu tinha muito medo de altura, então eu fui fazer voo livre. No meu primeiro dia, eu estava no alto daquela montanha, uma das montanhas mais altas do Brasil, em Visconde de Mauá, ali perto da pico ali da AMAN, e eu olhei para baixo, assim,
Era um passo que me separava daquele penhasco. E eu tinha medo, na minha antiga igreja tinha uma escada mais alta. E o meu nervosismo de pregar na igreja era subir aquela escada e ficar lá em cima. E ali eu estava a um passo de um grande penhasco. E eu disse, Senhor, a tua sombra, a sombra do Onipotente, descansarei. Não tive medo. E poderia ter tido. Deus realizou ali a sua obra em minha vida, mas eu poderia ter tido. Mas eu decidi que aquele medo não me impediria de cumprir o meu objetivo. O medo é natural. O que divide, o que é importante em nossas vidas é a nossa atitude perante esse medo. Nós podemos entender que o nosso Deus é um Deus de proteção. Em Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz, eis que estou convosco até a consumação do século. Promessa de Deus, que além de ele ser um Deus protetor, ele estará convosco até o fim dos tempos. Mas ainda assim a gente tem dificuldade de caminhar. Quando eu saí de casa com 14 anos, muito cedo, mas com a bênção dos meus pais, fui morar em outra cidade, estudar numa escola, e morava em repúblicas. E aí, vocês sabem como é que são garotos de 14 anos. Eu morava num quarto do tamanho desse espaço aqui. Nós morávamos em 6, nesse quarto. E aí, garotos de 14 anos, começa a chegar a hora da madrugada, começa a contar histórias. Você lembra das histórias que se contam dessa? Eu sei que alguns, o André não vai lembrar, porque já tem muito tempo a infância dele, assim. Mas algumas pessoas talvez se lembrem. Vocês sabem a história da loira do banheiro, da história da noiva da estrada. Não tem essas histórias? A história da perna peluda que sai do armário. Tem todas essas histórias. Aquilo não me amedrontava. Não tinha medo de assombração. Nada. Sei o Deus que eu confio. Mas tinha medo de aranha. Medo não. Assim, vai dar a dizer que eu tinha medo de aranha. Assim, um certo receio. Porque lá no sul, durante o inverno, as tarântulas, porque a terra ficava muito, muito gelada, as tarântulas saem da terra, diferentemente das aranhas de menor porte, dos aracnídeos pequenos. As tarântulas, absolutamente peludas, saem da terra e caminham pelas ruas durante o inverno, e somente nos invernos mais rigorosos. E lá no sul, onde eu residi, nós passamos por invernos muito rigorosos. Imagina quando você chega, você está dentro da sua casa, e você vai ao banheiro, e você abre a porta, e tem uma tarântula desse tamanho. E aí você vai e pega uma... Porque, não que eu tinha medo, até porque era um simples receio. E aí eu corri e pegava uma vassoura para exterminar aquele animal assassino. E quando chegava no banheiro, a aranha tinha sumido. Pronto. E agora, para dormir, você bota a cabeça no travesseiro e você imagina aquela aranha subindo no seu travesseiro. Não dorme mais. Então, vejam. Era bullying da esposa. Vejam, mas não é justificável? Se a aranha está ali, e de repente ela some. E é quase um javali. Assim. Então é natural. Mas assim, Deus tem promessa de proteção para a sua vida. Mas assim, sempre em toda a história bíblica, Deus separa lugares específicos, tanto lugares específicos para adoração, tantos lugares específicos onde Ele te guarda.
Muitas vezes Deus vai separar o deserto para te guardar, assim, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de aflição, mas é ali que Deus está curando, Deus está agindo, Deus está realizando milagres na sua vida. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele se muda para a cidade de Cafarnaum. Vocês sabiam que Jesus morava em Cafarnaum? Jesus, já na idade mais adulta, Jesus se muda para Cafarnaum, e ali em Cafarnaum se concentra todo o quartel-general de Jesus. Era a casinha simples dele, mas que todos sabiam que ele se encontrava ali e iam para lá. Sabe aquele enfermo que abriram o teto da casa, da laje, e desceram ele? Muito provavelmente, a Bíblia não é explícita nesse aspecto, mas muito provavelmente, ali era a casa de Jesus. Você imagina o sujeito quebrando o telhado da casa de Jesus. Mas era ali, Cafarnaum. Muitos milagres aconteceram ali em Cafarnaum. Jesus curou a sogra de Pedro em Cafarnaum, Marcos capítulo 1. Jesus fez o paralítico voltar a andar, curou, expulsou demônios. Ali, Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, operou muitos milagres. Mas Cafarnaum vem do grego, Cafarnachum, que significa aldeia, lugar, vila de proteção, de conforto, de proteção. Ali era o lugar de proteção. Hoje o nosso lugar de proteção é aqui. Nosso lugar de proteção é aqui. Mas eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, e Deus vai me guardar aonde quer que eu esteja. Fato. Verdade, queridos. Deus vai te guardar aonde quer que você esteja. Mas você precisa ser igreja. Porque Deus tem promessa para a sua igreja. Eu posso olhar para você, olha, Deus te ama, e ainda que você fosse a última pessoa da terra, Deus continuaria a enviar seu Filho unigênito para morrer por você e por morte de cruz. Ainda que você fosse a última pessoa da terra. Mas eu digo uma coisa. Você não é a menina dos olhos de Deus. A igreja é. Em todos os 5 episódios bíblicos que Deus se refere à menina dos olhos de Deus, Ele está se referindo exclusivamente à igreja. E igreja é coletividade. Não é individualidade, é coletivo. Quando Davi, no Salmo 17, ele fala: Deus, me guarda, assim como a menina dos teus olhos. Davi está dizendo: olha, eu não sou a menina dos olhos de Deus, mas eu sou igreja. Então me guarda assim como o Senhor guarda a tua igreja. Deus te ama. Deus é absolutamente apaixonado por você. Veja tudo o que Ele fez por você e tudo o que Ele faz por você todos os dias da sua vida. Reconhece o amor de Deus na sua vida. Tenha misericórdia de você mesmo. E reconhece o que Deus faz na sua vida. Mas você não é a menina dos olhos de Deus. A igreja é. E todas as vezes que Deus fala sobre proteção, Ele não está dizendo que Ele vai te livrar de uma perseguição, que Ele vai te livrar das dores. Ele está dizendo que Ele vai estar com você. Dores sentiremos, aflições, angústias passaremos, desertos transpassaremos. Mas em todos esses lugares, em todas essas situações, em todos esses momentos, Deus estará contigo. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele estava lá com Daniel. Livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha, mas livrou na fornalha.
Ele estava lá. Ele era o quarto homem da fornalha. Deus é assim, cumprindo a sua promessa dia após dia, e promessa de proteção, promessa de que as asas dele estão estendidas sobre as nossas vidas. Os capítulos escatológicos, sobretudo em Mateus, é muito específico, que Deus se compara a uma galinha que estende as suas asas e cobre os seus pintinhos. Isso é proteger. Vocês viram essa semana, há 3 dias atrás, foi divulgada a morte de um soldado israelense. Nós estamos vivendo um tempo de absoluta comoção em Israel. Por quê? Porque um soldado morreu. Nós vemos um tempo de segurança pública no Rio de Janeiro, onde se morre um policial a cada dia. Israel é uma nação cercada por estados muçulmanos, todos absolutamente preparados, muito bem armados e belicamente, preparados para invadir o território de Israel, estando em guerra oficial. Israel está oficialmente em guerra contra a Síria. Oficialmente em guerra contra o Hamas. Que agora, a principal emissora de televisão desse país não chama mais o Hamas de grupo terrorista. Chama de movimento islamita. O último soldado de Israel morto havia sido em 2014. De 2014 até hoje, até 2018, nenhum soldado de Israel havia morrido. Nenhum. Porque Israel cuida dos seus. Protege, guarda. Essa é a nossa função. O que a gente fala quando Deus é protetor, e esse salmo, ele nos dá esse sentimento de segurança. Quando a gente lê o salmo todo, a gente não tem esse sentimento de segurança? A gente não recebe isso de Deus? Pois é, as pessoas fazem isso em seus lares. Abrem o Salmo 91 e deixam abertos ali, em suas casas, nas prateleiras, aquela Bíblia grande, antiga, bonita, colorida, com desenhos. Ninguém lê. Mas está ali o Salmo 91. E as pessoas se sentem seguras lendo o Salmo 91. Talvez isso soe para nós como algo, como um amuleto, uma mandinga, ou algo semelhante. Porque eles não compreenderam ainda o que diz o Salmo 91. Porque o Salmo 91 se explica nas primeiras palavras. Quando ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Pronto. É só quem habita no esconderijo do Altíssimo que é protegido e guardado por Deus. O autor, o salmista, nós não sabemos quem é o autor, mas o salmista aqui, ele restringe a proteção de Deus aos servos. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Deus, ele está dizendo, olha, eu vou te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror da noite, da seta, da peste, do leão, da serpente, da morte. É uma bula de remédio. Para todos os gostos. Todos os tipos de proteção. Qual é a aflição que você está passando na sua vida? Está aqui, no Salmo 91. Qual é a dor, a angústia, a enfermidade, é o medo da morte? Está aqui, no Salmo 91. É promessa. Promessa para a menina
dos olhos de Deus. Então, quando Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso, igualmente quando Pedro escreve outra carta para as igrejas que estão ali na Ásia Menor, Ponto, Capadócia, Ásia Menor, todas essas regiões da macro-região Ásia Menor, receberam uma carta do apóstolo Pedro e outra do apóstolo Paulo, e ambos dizem, Pedro é muito enfático, ele diz assim, protegei-vos uns aos outros. Era um momento de dispersão, tanto é que ele diz assim, ele começa a carta dizendo assim, aos forasteiros da dispersão. Ou seja, você que está vivendo num país estrangeiro, você que é judeu e está vivendo num país grego, você que é cristão e está vivendo num mundo que jaz do maligno, não se esqueça, Pedro diz assim, não se esqueça que você é eleito, que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que você tem uma herança celestial na sua vida. Aí ele encoraja, e aí ele diz assim, agora toma uma atitude, protegei-vos uns aos outros. Guardai-vos. É a nossa responsabilidade como servos, como cristãos. É evidente que Deus está no controle, que Deus está nos guardando dia após dia. Mas ser um cristão protetor é inerente, é a natureza do cristianismo. Ser cristão pressupõe que você protege, que você guarda. Em primeiro lugar, guarde a menina dos olhos de Deus. Proteja a sua igreja. Abram comigo a primeira epístola que Paulo escreveu à igreja grega de Corinto. Nas primeiras palavras dessa epístola, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 10. Hebreus capítulo 10, verso 25, o autor de Hebreus nos exorta, diz, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns. Deixar de congregar é o primeiro grande passo para deixar de ser a menina dos olhos de Deus. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vejam a palavra de São Paulo, vejam a palavra do apóstolo Paulo para a igreja grega de Corinto. A cidade de Corinto era uma das maiores cidades, a segunda maior cidade da Grécia e uma das maiores cidades de todo o Império. Já naquele tempo havia uma cidade que tinha 650 mil habitantes. Para aquele tempo, uma grande metrópole. Agora, dos 650 mil habitantes, 300 mil eram escravos. De 650 mil, 300 mil eram escravos. E aí Paulo escreve uma carta que é destinada a todos os habitantes daquela cidade. Seja você escravo, seja você livre, seja você grego ou seja você judeu, seja você de Atenas ou de Corinto, sejam um. Sejam igreja. Falem a mesma língua.
tenham o mesmo objetivo. Adotem para as suas vidas a visão da sua igreja, a visão do seu pastor. A visão espiritual que foi dada para a sua vida, para a sua igreja. Ele diz, não haja entre vós divisões. Divisões é esquimata do grego, que significa um pano cortado. Queridos, quando o Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus nos ensina acerca da sua igreja, ele diz assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Ele não diz, aonde 1, 2 ou 3. Ele diz, 2 ou 3. Igreja é coletivo. Desde a sua essência, igreja é coletividade, igreja é assembleia. Não é individualidade. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar assim, olha, já me dediquei tanto à obra, tanto que eu fiz pela casa do Senhor, pela igreja, agora eu vou me dedicar a mim. Individualidade. Eu não estou dizendo que você não tem que perseguir os seus sonhos, os projetos de Deus para a sua vida. Os irmãos muito bem me conhecem. O quanto eu incentivo na sua busca, na realização dos seus sonhos. Lute, trabalhe, estude. Você vai conseguir. Depende de você também. Uma vez eu estava pregando uma cruzada em uma igreja em Barra do Piraí. E uma irmã trouxe a filha que ia fazer vestibular. E ela perguntou assim, olha, minha filha vai fazer vestibular. Eu queria que o senhor orasse por ela, para que ela fosse aprovada nesse vestibular. Eu falei, claro, eu vou orar. Eu vou orar, mas antes de orar eu fiz uma pergunta para ela assim, olha, imaginemos nós, que a Bíblia diz assim, que Deus fará a diferença entre o justo e o ímpio. Amém? Aí eu disse para ela assim, olha, vamos imaginar, conjecturar, que só tenha uma vaga. E para essa uma vaga, tem 2 candidatos, o justo e o ímpio. Quem vai passar? Quem vai passar, igreja? Que estudar mais. Aquele que se esforçar. Aquele que se dedicar. Aquele que entender que precisa se esforçar para conquistar o sonho, para realizar. Mas quando os 2 estudarem a mesma quantidade, nos mesmos dias, as mesmas horas, o que Deus faz? Faz a diferença. Deus faz a diferença em nosso favor. Então, portanto, se você se esforçar, a vitória é sua. Deus te entrega. O primeiro conselho que eu te dou, então, com base nesse texto que nós lemos, é proteja a sua igreja. Proteja as meninas dos olhos de Deus para a sua vida. Nós vivemos hoje num culto ao hedonismo. Os valores individuais se sobrepondo aos valores coletivos. A igreja pode passar por dificuldades, a igreja pode estar em ruínas, a igreja pode estar tropeçando, mas se você estiver bem, é o que importa. Um irmão ao seu lado, passando dificuldades, desempregado, mas se você está bem, é o que importa. Um culto ao hedonismo. É abdicar dos valores mais basilares da formação da igreja. A igreja tem uma peça central, uma figura central. A razão da existência da igreja é adorar o Senhor Jesus Cristo. É reconhecer que Cristo
é o Filho do Deus Altíssimo, que Ele é o Messias, que Ele é o Machia esperado. Essa é a peça central. E entender que Ele não veio só por mim. Ele veio pelo pecador. Estando Ele aqui dentro ou estando Ele lá fora. Aqueles que reconhecem são igreja. Menina dos olhos de Deus. Proteja a menina dos olhos de Deus. Exercer a sua fé é proteger a sua igreja. E não é só proteger ou contra-argumentar quando alguém questiona a doutrina da sua igreja. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé pautada nos valores e ensinamentos bíblicos. Que aí por si só você estará defendendo a sua igreja. Amém, queridos? A gente vê uma igreja, nós entendemos, evidentemente, que a igreja é um corpo espiritual. E a formação de igreja é algo absolutamente espiritual. Mas quando nós materializamos a nossa visão espiritual e entendemos que a nossa igreja é isso que nós vemos, sim. São as pessoas que estão ao nosso lado, sim. É a estrutura, é a liturgia, isso é a nossa igreja. Quando nós materializamos a nossa concepção de igreja, a gente começa a tropeçar nas nossas atitudes. Porque é muito fácil dizer, olha, eu sou igreja, porque igreja é uma visão espiritual. E eu integro, eu faço parte desse corpo de Cristo. Mas eu não tenho compromisso com a estrutura, com a denominação. Eu vou à igreja e espero que as pessoas que estejam lá me sirvam. Eu vou à igreja e eu espero que tenha um cafezinho e um pãozinho. Eu espero que o ar-condicionado esteja na temperatura ideal. Eu espero que as poltronas sejam acolchoadas. Eu espero que o som não esteja muito alto ou que o som não esteja muito baixo. Eu espero que o louvor tenha qualidade. Mas nada faz. É a visão espiritual. E quando a gente materializa a nossa concepção de igreja, a gente começa a entender que nada é espiritual. Tropeçamos. Os nossos valores espirituais estão deturpados. A nossa visão espiritual está deturpada. Primeiro ponto. Proteja a sua igreja. Assim como Deus te protege, te guarda, protege você também, a sua igreja. Paulo não disse ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é Cristo quem nos guarda, não é Cristo que nos protege. Seja também imitador de Cristo. Proteja a sua igreja. Tenha compromisso com ela. Fato é que protegendo a sua igreja, você está protegendo a você mesmo. Mateus capítulo 26, verso 31. Vamos caminhar um pouco na Bíblia. Eu vou tentar não avançar muito no horário, considerando que nós teremos uma reunião após o culto para a membresia. Então, vou tentar não avançar muito no horário. Se eu começar a avançar muito no horário, o pastor já chama a minha atenção. Tá, pastor? Mateus capítulo 26, verso 31. Todos acharam? Jeremias capítulo 3,15 diz assim, eu lhe darei pastores conforme, Deus falando, eu lhe darei pastores conforme o meu coração, que vos alimente. Olha a principal função sacerdotal, que vos alimente com conhecimento e com compreensão, com sabedoria. Olha o que Jesus diz para Pedro. Vocês imaginam aquela visão da última ceia? Jesus está no cenáculo para a sua última ceia. Ali ele acaba de avisar que ele será traído. Ali ele está próximo de ir para o Getsemane e ali ser preso
e poucas horas depois crucificado. Mas ali, nas suas últimas palavras naquele lugar, naquele cenáculo, ainda assentado à mesa com os apóstolos, ele diz assim: esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Verso 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus está reproduzindo uma fala do profeta Zacarias, em Zacarias capítulo 13. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Quando o nosso pastor é ferido, o rebanho se espalha. Quando o nosso pastor perde a sua força de ajuntamento do rebanho, o rebanho se espalha. Quando o nosso pastor perde a sua força de proteção sobre o rebanho se fere. O rebanho é atacado. O rebanho é igualmente ferido. Portanto, cabe a nós, como cristãos protetores, proteger o nosso pastor. Porque se não protegermos o nosso pastor, nós seremos feridos. Não tem a ver tão somente com o princípio de autoridade espiritual. Está absolutamente correlacionado com proteção. Com a sua própria, inclusive. Protegemos o nosso pastor e estamos nos protegendo. As duas maiores universidades do mundo, Harvard e Yale, são duas universidades protestantes. Então acompanhe os estudos que são divulgados. Não acompanhe estudo que é divulgado pela internet. Alguém disse que um estudo nos Estados Unidos. Procure a fonte. Mas se a fonte é Universidade de Yale, Universidade de Harvard, esses estudos estão disponíveis nos sites dessas universidades. E ainda que você não tenha conhecimento algum da língua inglesa, você pode traduzir isso. Esses estudos estão lá disponíveis. E foi feito um estudo por Yale, já tem algum tempo isso, diz que o ofício sacerdotal, ou seja, o cargo de pastor, a profissão de pastor, está entre as 4 profissões mais difíceis do mundo. Mais difíceis do mundo. Mais difícil que profissões, por exemplo, de carvoaria, de se enfiar debaixo da terra e ficar 20 dias soterrado a 40 metros embaixo da terra, sem proteção quase nenhuma. Está entre as 4 profissões mais difíceis do mundo. Por quê? Porque o pastor é congressista, é pastor, é pregador, é conselheiro, é psicólogo, é psiquiatra, é babá, motorista, porteiro. Eu posso citar aqui alguns ofícios que estão relacionados ao ofício pastoral. Mas ser pastor é fácil, né, pastor? Mole. Ganha presente. Enquanto está todo mundo trabalhando, preparando as coisas do culto, o pastor só sobe na hora que vai pregar. Status. Muito bom. Muito bom. Irmãos, eu estou há 10 anos como missionário. Meu sonho é ser pastor. Não consigo. Porque ser pastor é muito bom, irmãos. Muito bom, é muito fácil. Queridos, do fundo do meu coração, proteja o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Guarde a família do seu pastor. Honre a família do seu pastor.
Um pastor com um filho doente é um pastor enfermo. Ore pela família do pastor. Um pastor com um filho com dificuldade, seja qual for, não vou nem citar para não achar que... É um pastor doente. É difícil pastorear dessa forma. Então, guarde seu pastor. Ore pelo seu pastor. Ore pela família do seu pastor. Um pastor com dificuldade no casamento. Não aqui na nossa igreja, amém? Mas é um pastor ferido. Como um pastor com dificuldade de relacionamento. Vai ministrar sobre casamento na igreja. Vai ministrar com conhecimento, com dor. Mas não é fácil. Então guarde o seu pastor, guarde a família do seu pastor, ore, lute, proteja o seu pastor. Porque além de pastor, e além das 20 funções que ele tem que exercer, juntamente com o exercício pastoral, ele tem que ser exemplo em todas elas. Molinho. Ele tem que ser melhor em todas as funções. A gente não admite erro. O pastor também erra, queridos. E se não errasse, não estava aqui. Estava arrebatado, estava com Enoque. Amém, queridos? Sejamos, então, mais uma vez, cristãos protetores. 1 Pedro, capítulo 3, um verso que eu amo de paixão e, assim, cito por muitas vezes ele aqui. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14, primeira epístola de Pedro. Pedro, capítulo 3, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mas, ainda que venhais a sofrer, por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quantas vezes eu cito esse verso? Apresenteis a todos aqueles que sabatinam a sua fé, que te questionam pela sua fé. Apresenta a razão da esperança que há em vós. Apresenteis a razão dessa esperança. Irmãos, quando eu sou questionado pela minha fé, eu apresento inclusive prova científica dos milagres de Cristo. Comprovações científicas. Deus é maravilhoso. Então, uma das responsabilidades que nós temos é proteger a sua igreja, proteger o seu pastor e proteger a sua fé. Proteger a sua fé, mais uma vez, você está se protegendo. Certa vez, e como eu protejo a minha fé? Certa vez, em Mateus capítulo 17, também nos outros evangelhos sinóticos, tem um texto muito rico, uma forma de descrever de forma diferente, mas um certo pai, um certo senhor, ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, salva o meu filho, guarda o meu filho, pois ele está à beira da morte. Não sei se endemoniado, porque ora se lança no fogo, ora se lança na água, no mar. Está à beira da morte. E, Senhor, digo mais, os teus discípulos foram até ele para expulsar esse demônio e não conseguiram. O que Jesus fez? Sai, agora. E aquele jovem foi liberto, e curado, e transformado. Quando os discípulos viram aquele grande milagre, foram até Jesus e disseram: Senhor, nós orávamos em teu nome, nós estávamos expelindo aquele demônio em teu nome.
Porque entendemos que no teu nome há poder. Por que então não conseguimos expelir aquele demônio? Jesus diz então, homens de pequena fé. Mas ele para por aí? Não. Ele diz assim, porque existem certas castas de demônios que somente são expulsos mediante... Essa igreja sabe mais do que eu. Jejum e oração. Faz uma correlação entre um verso e outro e nós entenderemos que o jejum e a oração fazem a sua fé crescer. O jejum e a oração transformam a sua fé em uma fé estática para uma fé crescente, diariamente, odiernamente, cotidianamente crescente. E essa é nossa responsabilidade. Defenda a sua fé, portanto, jejue e ore. Interceda, clame, tenha relacionamento com Deus. Um grande exemplo de fé, mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 3, diz assim, aquela mulher, tem um historiador chamado, um dos maiores historiadores bíblicos, um dos pais da igreja, chamado Eusébio de Cesareia. Eusébio, portanto, era de qual cidade? De Cesareia. Eusébio disse em seu livro História Eclesiástica que esta mulher do fluxo de sangue era da cidade de Cesareia. E depois de 12 anos enferma, 12 anos sendo tratada como imunda, porque a lei judaica era muito dura com esse tipo de enfermidade, e a pessoa era considerada imunda, impura, e portanto não poderia nem mesmo habitar na mesma cidade. Essas pessoas eram separadas para viver em vilarejos, onde só os doentes viviam, fora da cidade, isoladas da família. Não poderiam nem mesmo receber visitas de pais, de filhos. Mas essa mulher, já à beira da morte, uma mulher que era uma mulher de posses, e que gastara, diz o texto bíblico, ela gastou todas as suas riquezas, procurando os melhores médicos. Mas nós não dependemos de médicos. Deus usa os médicos para nos abençoar, mas a ação é dele. Deus usa o avanço da medicina, Deus usa os melhores medicamentos, e Ele vai te proporcionar isso na sua vida. Você pode ir para o pior hospital público que existe, Deus vai cuidar de você lá. Vocês imaginam uma doença que promove enfraquecimento do corpo, 12 anos enferma, ela sai, porque aonde foi o milagre? Em Cafarnaum, naquela cidade da proteção, na aldeia do aconchego, do quartel-general de Jesus Cristo. Então aquela mulher, que era da mesma cidade de Eusébio, diz Eusébio que ela saiu daquela cidade a pé, e andou quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros, dia após dia, para se encontrar com Jesus. E pensava ela na cabecinha dela, diz, basta eu tocar as vestes do Senhor, e eu serei curada. Diga-me se isso não é uma atitude de fé. Diga que transpor montanhas, vales, não é uma atitude que protege a sua fé. Diga-me que essa atitude não protegeu ela da enfermidade. A proteção da sua fé te guarda, protege você mesmo. Postura, coragem. Vocês imaginam essa mulher, quando saiu da aldeia, enfraquecida, sozinha, e ter que caminhar quilômetros e mais quilômetros? Será que ela não ficou em dúvida? Será que ela não disse, eu não vou aguentar? Eu sei que a minha salvação está lá, mas eu não vou conseguir chegar lá. Se eu tentar, eu vou morrer no meio do caminho. É melhor eu ficar aqui. Será que algumas pessoas também não falaram isso no ouvido dela? Não vai. Não vai, porque é muito longe. E você nem sabe
se isso vai acontecer mesmo. Proteja a sua fé. Não duvidar da fé que você professa é guardar e proteger a sua fé. Exercer a sua fé é proteger a sua fé. E proteger a sua fé é proteger você mesmo. Amém, queridos? Vamos ao último momento dessa homilia. Mateus capítulo 9, verso 18. Um último ponto e absolutamente, sob forma alguma, sob ótica alguma, não menos importante. Então, portanto, presta bastante atenção aqui. Eu já estou terminando. Mateus, capítulo 9, verso 18. Assim que você encontrar, diga amém, por favor. Diz a palavra de Deus assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Senhor, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Um cristão, necessariamente, naturalmente, protege a sua família. Esse homem chamado Jairo, um líder da sinagoga, um líder judeu, ele teve que romper com todos os seus paradigmas, o seu cargo, a importância do seu cargo, que as pessoas, o preconceito. Mas ele saiu da sua casa, com a sua filha à beira da morte, e ele entendeu que a sua última esperança era o Senhor. E é muito interessante, porque ele diz aqui: Senhor, a minha filha faleceu. Mas se nós analisarmos os textos conexos a este, nós entenderemos que esse líder se chamava Jairo. E quando ele saiu de casa, sua filha estava viva. E quando ele chegou diante de Jesus, ele disse assim: Senhor, a minha filha está enferma. Ela está doente. Então alguém puxa Jairo e fala assim: Jairo, acabou. Recebemos a notícia agora. A sua filha morreu. E aí ele diz: Senhor, a minha filha morreu. Porque alguém disse para ele assim: Jairo, a sua filha já morreu, vamos embora. Mas ele não desistiu da sua casa. Ele não desistiu da sua família. E se fosse preciso transpor todos os montes, ele faria. Ele disse: Senhor, a minha filha, que antes eu tinha dito que estava enferma, na verdade ela já morreu. Mas a minha fé não muda. Porque o Senhor não muda. Vamos, Senhor. Vem. Vai comigo. Impõe suas mãos sobre a minha filha. E ela será curada. E aí Jesus diz assim: espera aí. Estou trabalhando. Jesus não diz uma palavra. Vem uma outra pessoa, interpela o Senhor Jesus. Exatamente aquela mulher do fluxo de sangue. Mas um milagre não atrapalha a realização de outro. Jesus diz assim: acalma, acalma. Ela está viva. O texto bíblico não diz que Jairo, não, Senhor, ela morreu. Jairo não questionou. Quando Jesus disse: acalma o teu coração. Ela está viva. Acalma o teu coração. Aquele milagre que estava enterrado ressurgiu. Aquele sonho ressurgiu. Aquele projeto ressurgiu. É a restauração de um lar. É a restauração da família. Mas é preciso que você tenha essa atitude de fé, de coragem,
de romper paradigmas. Paradigmas de preconceito, paradigmas das pessoas que vão falar ao seu coração, ao seu ouvido, e essas palavras vão entrar no seu coração se você deixar. Você fala, desiste. Já foi o tempo da restauração, não há mais possibilidade. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Porque um cristão tem por natureza o ofício de ser protetor. Fica de pé. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um cristão protetor é um cristão protegido por Deus. Proteja a sua igreja, a menina dos olhos de Deus. Proteja o seu pastor. Proteja a sua fé, proteja a sua família. E certamente você será protegido por Deus. Um episódio que eu gosto muito e a gente não se atenta a certos detalhes. Mateus capítulo 14. Jesus estava ensinando no mesmo lugar do Sermão da Montanha, ali em Cafarnaum. E ele ensinava, e começava a anoitecer. E quando começou a escurecer, ou seja, por volta, calcula comigo, preste atenção em mim, por volta mais ou menos das 18 horas, estava começando a escurecer. Então Jesus disse para os seus discípulos, olha, vai na minha frente, entra no barco e atravessa para o outro lado. Atravessa o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Vai na minha frente, que eu logo vou atrás de vocês, porque nesse momento eu vou orar. 18 horas. 18 horas. Diz a palavra de Deus que Jesus estava orando quando o mar começou a revirar. Os ventos tortuosos começaram a balançar aquele barco. Exatamente na 4ª vigília da noite. Qual é o momento da 4ª vigília da noite? Que horas eram? A 4ª vigília, queridos, começa às 3 horas da madrugada. Ou seja, de 3 às 6 da manhã. Quantas horas Jesus estava ali com os joelhos dobrados orando? Quantas horas Jesus estava ali intercedendo, clamando, com os joelhos dobrados em cima daquele monte? Então, quando ele percebeu que os seus discípulos, seus apóstolos, ainda não haviam conseguido chegar do outro lado, porque o vento soprava contra, então eles remavam e não conseguiam chegar do outro lado, e também não conseguiam voltar, porque o barco certamente iria virar. Eles já desesperados naquele barco. Jesus então começa a caminhar sobre as águas, em direção à proteção dos seus servos. Jesus caminha sobre as águas para proteger. Jesus caminha sobre as águas para guardar. E quando ele está caminhando sobre as águas, realizando os milagres, para te guardar, para te proteger, porque se necessário forem, Deus envia anjos para te guardar, para te proteger. E ali Jesus foi caminhando sobre as águas e eles viram um vulto e se assustaram, certamente é assombração. E aí Jesus diz, tenham calma, sou eu, o Senhor. Então Pedro diz assim, Senhor, se és tu mesmo, muita chuva, muito vento, nuvens, não dava para enxergar. E ele diz, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá contigo. E Jesus disse, vem. Pedro sai do barco, com uma fé do tamanho do mundo. E ele começa a caminhar sobre as águas. E ele está vendo Jesus. Ele está caminhando em direção a Jesus. De repente sopra um vento um pouquinho mais forte. Ele, olhou para o lado. Se desviou do caminho. Perdeu o foco. Balançou a sua fé. Enfraqueceu. E aí o que acontece? Ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Aí o que Jesus faz? Homem de pequena fé. Não. Jesus não fez isso.
guardou. Jesus cuidou. Jesus protegeu. Antes de proferir uma só palavra, antes de proferir qualquer palavra, diz o texto bíblico que Jesus estendeu as suas mãos e resgatou Pedro, e protegeu, e guardou. Depois ele disse: homem de pequena fé. Deus ensina, Deus admoesta, Deus exorta, mas Deus, em primeiro lugar, te protege. Feche seus olhos. Se você quer receber esse Deus protetor na sua vida, se você quer renovar a sua aliança de fé com o Senhor, vamos louvar a Deus. Somos o teu sangue fez assim. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte o meu Jesus. Sinta o abraço de Jesus. E ao ao céu fez da nossa história aliança com Deus de comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Nem a vida, nem a morte nos separam. Somos teu amor vai me consome, sou teu desejo. Nem a vida, nem a morte nos separam. Somos teu amor vai me consome, sou teu. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Glórias, glórias, glórias a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda bem forte, bem forte. Deus seja louvado. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, ao alcance das tuas mãos, e os teus braços não estão encolhidos, que não possa nos alcançar. Estende, então, nós te pedimos as tuas asas de proteção, a tua destra, nos coloca debaixo da tua destra, fiel Deus. Cumpre as tuas promessas de proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Mas Deus, neste momento, nós renovamos a nossa aliança contigo, e que igualmente seremos, a partir de hoje, cristãos mais protetores. Deus, renova a nossa fé. Renova a nossa fé, Deus. Assumimos a nossa responsabilidade, entendendo que o cristianismo não é uma senha para alcançar a realização dos nossos sonhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui para te buscar a tua face, e não buscar apenas aquilo que as tuas mãos podem nos oferecer. Deus, graças te damos
pelos teus feitos, sim. Graças te damos pelos teus milagres, sim. Pelas maravilhas, sinais, graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, pelos joelhos que se dobram, pelas línguas que confessam o teu santo nome. Mas graças te damos, sobretudo, ó Pai, por quem tu és, pela tua natureza. Deus, graças te damos, porque tu és Deus em nossas vidas. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado, se você foi renovado na sua aliança com Deus, se você a partir de hoje se torna um cristão mais protetor, e somente se assim for, aplauda bem forte o Senhor. Graças